Ela, eu vou compartilhar a tela aqui do primeiro ano. Vou ver se vocês estão fazendo aí as tarefinhas de casa. Olha, muita gente pendente, viu? Aí tem que atualizar aqui, ó, no Google Sala de Aula. Muita gente pendente. Aí, ó, deixa eu ver aqui, João Ircano tá ok, Amanda, Davidson e Tiago Delmas e Orlando Caleb. Então, tem muita gente pendente, viu? Olha, as atividades das 2 semanas aqui, ó, muita gente pendente. Aí vocês peguem, atualizem lá, certo? Porque é necessário para que eu possa dar nota 10 a você, viu? Amanda Souza, Júlio César. Certo? Então, pessoal, eu preciso que vocês atualizem lá, viu? Porque quando for pedir para eu colocar a nota da AP3, eu vou colocar lá e olhando para as presenças, ok? Então, não esquece de fazer assim. Aí, lembrar que eu dou 5 minutinhos para os alunos entrarem, para que eu possa dar continuidade à aula. Bom dia, Júlio. Bom dia, Amanda. Amanda é minha assistente. Ela fica olhando ela fica me passando a lista dos presentes quando deixa eu ter um negócio branco, acho que é crânio dental. Eu tô ficando, eu escovei os dentes, esqueci de limpar. Eu tô vendo branco aqui. Não, tá não. É estranho. Aí, voltando aqui, certo? Aí eu preciso que vocês peguem, mais uma vez, vão lá no Google Sala de Aula, façam as atividades, porque são poucas pessoas que estão fazendo lá, certo? Então, olha, como eu já disse aqui, ó, Amanda, Davidson, tem muita gente pendente. Aí, Tiago Delmas e Caleb são os que estão atualizados. Aí eu preciso que vocês atualizem, certo? Para que eu possa, quando for na AV3, eu não ficar correndo, dizendo, gente, tem que atualizar, pessoal, tem que atualizar, certo? Aí, Gabriel, Henrique, Amanda, Júlio, Paulo e Caleb. Aí, né, continue assim, certo? Quem está fazendo as atividades, tudo tranquilo. Aí eu não vou estar abusando muito, não, viu? Agora, aí quem deixar para o último momento, aí já sabe, né? Eu vou ter que ficar aperreado para mandar as notas e vocês têm que fazer tudo uma vez e fica sobrecarregado. Isso aí não é bom, não. A gente está no momento de pandemia, a gente tem que facilitar a vida da gente, não deixar a gente cheio de trabalho, certo? Então, Amanda, ela é minha assistente, ela, quando começar a aula que vai chegando o povo, ela me passa a listagem da frequência, e aí eu vou passar a frequência para a caderneta. Então, é isso. Tem atividade no Google Sala de Aula, aí já tem esse material da aula de hoje, ok? O vídeo vai ser disponibilizado no YouTube. Eu já estou com tudo atualizado. Eu dei uma atrasada porque eu estava com preguiça, né? Ninguém é de ferro, né? Aí eu estava com preguiça e vamos seguindo. Então, vamos começar a aula. Já passou o tempo da gente já esperar. Eu vou revisar o conteúdo da aula passada e eu vou revisar o conteúdo da aula passada e vou dar novos conteúdos, viu? Lembrar que Conceição é o meu computador, certo? A aula de hoje, a aula de hoje tem como os assuntos. A aula de hoje aí vai ser revisão
de elementos da comunicação. Bom dia, Fernanda. Atualizar as atividades do Google Sala de Aula, viu? Revisão sobre funções da linguagem. Aí a gente vai falar sobre diário, certo? Sobre blog, sobre currículo vitae e ofício. Ainda vai ver um vídeo sobre a proposta da redação, é sobre o tabagismo. O tabagismo, certo? Eu vou passar o vídeo sobre isso. Então, tá aí a parte da aula, ok? Deixa eu ver quem está chegando mais aqui. Aí, Fernanda Alves. Fernanda, Gabriel, Júlio César, Lucas Lira, certo? Lucas Lira. Ok. Aí, só. Aí, vamos lá. Mais uma vez, eu vou passar para quem está chegando agora. Olha, são poucas pessoas que estão com as atividades atualizadas no Google Sala de Aula, viu? Aí eu preciso que vocês atualizem, certo? Olha, muita gente pendente aí. E Caleb, Tiago Delmas, Paulo Maurício, ele está 95%, João Hircano está ok, Davidson está ok e Amanda está ok. Então, nós vamos aqui para a aula de hoje. Se vocês tiverem dúvida, eu falo no bate-papo, ou abro o microfone para eu tirar dúvida, viu? Enquanto isso, eu vou deixar o bate-papo aqui do lado, porque se você for falar, eu já vou ver. Olha, então, vou falar sobre a revisão dos elementos da comunicação. Eu disse na aula passada que, para ter comunicação, segundo o linguista Roman Jakobson, que era russo, ele disse que havia 6 elementos para se efetivar a comunicação, que é o emissor, que enviou a mensagem para o receptor, ele usa um código, que é a língua que é utilizada, um canal, que pode ser escrito ou falado, e um referente, que é um assunto. São 6 elementos. Aí eu dei aqui o exemplo da pessoa que viesse falar em Libras. Aí teria gente que não iria entender, porque, como eu, que a gente não conhece o código, que é a língua de Libras. Enquanto, se fosse a língua inglesa, a gente tentaria já desenrolar e entender. Então, o emissor vai enviar uma mensagem para o receptor, ele usa um código, que é a língua estudada, que é a língua falada, no caso, ou escrita, e o canal, que pode ser falado ou escrito, e um referente, que é o assunto que se fala. Esses elementos também, segundo o linguista Roman Jakobson, se transformaria em funções. A função emotiva, ela é centrada no emissor, que é aquela dos poemas e das músicas. A função conativa apelativa, que eu gosto mais do nome apelativa, porque ela apela, é a das propagandas. Ela é centrada no receptor. A função poética, eu mandei até um print para vocês no grupo. A função poética é aquela centrada na mensagem, certo? E ela é basicamente de poesia. A função fática é do canal, ou seja, de uma conversa ao telefone, testando o canal para ver se o canal tem algum problema de falha. A função metalinguística é relacionada ao código, quando a pessoa ela explica o código como o próprio código, como dicionário. Dicionário, se eu pegar uma palavra em português, por exemplo, casa, eu vou querer saber o significado da palavra casa, eu vou lá no dicionário e vou pegar e olhar lá o significado dela. Então, a própria língua portuguesa explica aquela palavra, que é em língua portuguesa. Então, o dicionário, o verbete do dicionário. Aí vem a função referencial, que é aquela do contexto, certo?
aquela do referente, que são as linguagens jornalísticas, aquelas linguagens aquela linguagem que é do jornal, de uma notícia, de uma reportagem. Então, essa foi a revisão da aula passada sobre o assunto de funções da linguagem e funções da linguagem e elementos da comunicação. Hoje nós vamos começar sobre o diário. O diário, antigamente, ele era muito usado, certo? Ele é um gênero textual que a pessoa registra os fatos, fotos, fatos do cotidiano, com ideias, emoções, desejos, desabafos e segredos. Antigamente, as menininhas, como aí da foto, que é do século XIX, se ela ia numa festa, se tinha alguma coisa acontecendo, escrevia no diário, certo? E se pegasse o diário, meu Deus do céu, era um Deus nos acuda, porque tem segredos e os pensamentos da pessoa, né? Da pessoa porque aquilo ali é de caráter pessoal, é um texto narrativo de caráter pessoal, que registra esses fatos do cotidiano, né? Os segredos da pessoa. Então, quando a pessoa, antigamente, ela não tinha internet, não tinha nada, ela ia escrever, certo? Então, ela pegava um caderno, fazia aquele costume, sei lá, como, eu não sei, customizava todo o caderno, deixava o caderno bem legal e ali escrevia o que ela pensava, o que ela sentia, certo? O desabafo dela, da pessoa. E muitas meninas, muitos diários ficaram famosos, certo? O principal diário, que é o mais famoso de todo mundo, é o diário de Anne Frank. O diário de Anne Frank. Anne Frank era uma judia e que ela fugiu, né, da cidade dela, daquela cidade, de uma das cidades baixas, Holanda, aquela parte ali, daquelas cidades, e ela foi para uma outra cidade, mas só que a história dela é bem bonita, que só trágica, né? Porque ela termina morrendo no campo de concentração. Aí ela vai para um sótão, certo? Ela passa 2 anos com a família dela nesse sótão e o que acontece? Acontece que embaixo, na casa principal, tem um escritório. O escritório abre de 8 a meio-dia, de 2 às 5. Então, esse escritório, enquanto tinha gente lá embaixo, eles não podiam fazer barulho dentro de casa, ou seja, tinha que ficar imóvel. Certo? E aí ela escreveu o diário dela, né? Escreveu o diário dela e veio os nazistas, achou a família dentro da casa, certo? Que tinha muitas passagens secretas e tal, portas secretas, aquele negócio dele. Aí acharam as famílias dentro da casa lá. E eles levaram para o campo de concentração, aí executaram boa parte da família e o único que sobrou foi o pai. E aí o pai pegou o diário dela, né, de Anne Frank, e terminou publicando. E essa publicação ficou mundialmente conhecida e é um diário muito visto, ok? Então, o diário de Anne Frank foi transformado algumas vezes em livro, algumas produtoras transformou esse diário em livro, e assim, bem legal, né? Mas você vê que ela é uma menina, ela está passando por essas mudanças, né? As mudanças hormonais, aí ela coloca tudo isso no diário, ela coloca o que ela pensa sobre muitas coisas, namoro, essas coisas assim todinha, e tem algumas coisas que tem uma linguagem muito pesada, mas é muito bom o livro, tá certo? Então, o Diário de Anne Frank. Essa outra foto é de um pintor muito conhecido, Rockwell, e fala sobre o diário. Então, a moça aí, olha, você percebe pela foto que ela está ainda vestida elegantemente, com os sapatos tirados lá. Ela tirou um sapato e
uma sandália percata, sei lá, e deixou a outra para justamente escrever no seu diário. A gente sabe que ela é uma adolescente, que ela tem um boneco na mão, certo? Ali no braço, e ela está escrevendo no seu diário. Então, o diário é isso, pessoal. Que depois na modernidade, o diário foi substituído, algumas pessoas ainda usam, são pouquíssimas que usam o gênero textual diário, mas ele é muito cobrado no Enem, certo? Esse gênero textual sempre cai no Enem, um ano sim, ano não, cai no Enem. E diário ele foi substituído pelo Tumblr, aquele sitezinho que a pessoa coloca as suas emoções, seu cotidiano, as ideias, né, que muita gente usa ainda Tumblr. E, de certa forma, nós vimos que também o Instagram é um diário, né? Ele é um diário de fotos, certo? Ele é um diário de fotos que a pessoa pega e vai observar essa questão de que ali a pessoa vai passando sua vida todinha, seus acontecimentos, o que, é que a pessoa faz, o que, é que a pessoa pensa, aí tudo está ali no Instagram, né? Se a pessoa, por exemplo, vai para um restaurante, aí posta sobre comida, sobre restaurante e tal, então ali é um diário, só que é relacionado à foto, certo? E aí eu trouxe para vocês o modelo do diário de Anne Frank aqui, ó. Vou dar as características, não é para a gente ler, né? Porque a letra é muito pequenininha. Aí, olha, no diário nós temos a data, local e data, ou às vezes só o dia e o mês e o ano, certo? Essa é a primeira estrutura que tem, certo? Essa parte de dia, mês e ano, certo? Okay? E nós temos aqui um vocativo, querida Kitty. Aqui ficou meio escurinho, aí aqui, ó, isso é chamado de vocativo. O vocativo é aquele chamamento que a pessoa faz, certo? A pessoa faz o vocativo. A pessoa faz esse vocativo para chamar a atenção de quem vai ler. Aí tem o texto, que no caso aqui o texto é bem grande, ó, vai até aqui, certo? Aí tem uma saudação final, certo? Uma saudação final e o nome da pessoa, né? Às vezes a pessoa assina ou somente coloca o nome. Então, nós temos aqui quatro elementos no diário. Temos a data, certo? Dia, mês e ano, o vocativo, o texto e a assinatura, lá no final, certo? Uma saudação final com assinatura misturada. Então, nós temos aí uma parte do diário de Anne Frank, que ela diz assim, querida Kitty, que ela deu o nome para o diário chamando ele de Kitty, certo? Ontem foi um dia muito tumultuado e ainda estamos nervosos. Na verdade, pode-se perguntar se há ao menos um dia que se passe sem algum tipo de agitação. A primeira sirene de alarme tocou de manhã, enquanto ainda estávamos tomando café, mas não ligamos, porque só significava que os aviões estavam atravessando o litoral. Tive uma dor de cabeça horrível. Por isso, me deitei durante 1 hora depois do jejum e fui para o escritório por volta das 2. Às 2h30, Margot havia terminado seu trabalho de escritório e estava arrumando as coisas quando as sirenes começaram a uivar. Lembrar, ela está no contexto da Segunda Guerra Mundial, certo? E aqui ela está descrevendo essa questão de bombardeios na cidade, certo? Quem viu aqui a menina que roubava livros, ou quem viu o menino do pijama listrado, vocês percebem que os alemães eles usavam, os alemães e os aliados, né? Atacavam com esses bombardeios que até hoje a Europa sofre com tanta bomba que ainda tem no solo daquele país, daquele continente. Aí nós temos, então,
quatro elementos. O local não, o dia e o mês e o ano, um vocativo, certo? O texto e uma assinaturazinha lá com despedida, despedida final. Então, essa é a estrutura do diário, tá certo? Essa é a estrutura do diário. Então, se eu perguntar lá, qual é a estrutura do diário? Vocês têm que lembrar data, vocativo, texto e saudação final com assinaturazinha, saudação final. E então, se eu perguntar o que é diário, aí você fala que é um tipo de texto que fala sobre assuntos pessoais, segredos, emoções que eram colocados em forma de narração, viu? Então, nós temos esse aqui. Alguma dúvida até agora? Alguma dúvida até agora? Eu vou passar para o segundo tópico, viu? Passar para o segundo tópico. Aí nós temos aqui, no segundo tópico, que é um outro assunto. Ok, Lucas? Aí um outro assunto que é chamado de blog. Blog é uma palavra que a gente sabe que é relacionada à internet. São páginas da internet, onde regularmente publicamos diversos conteúdos, como textos, imagens, música, vídeos, certo? Aí, tanto podendo ser dedicados a um assunto específico, como ser de âmbito bastante geral. Eu tenho um blog, é professormarconildodiegas.blogspot.com.br. Aí, lá no meu blog, ele é específico, ele é para coisa de português, certo? Eu já fiz um blog sobre os problemas da cidade, falando sobre algumas coisas da cidade, né? Essa questão social de falta de calçamento, falta de saneamento e tal. Então, eu fiz um segundo blog, mas deixei ele para lá. Então, mais o meu de professor, né? Que eu posto muito material sobre os assuntos, aí ele é específico, certo? Mas tem blog de política, blog de fofoca, né? Que é o que mais tem o fofoqueiro na internet, falando da vida de um artista tal e tal, que é o que dá dinheiro, viu? Aí eles usam blogs, certo? Eles usam blogs, eles usam sites para falar sobre determinado assunto. E esta, por sua vez, é resultante da justaposição da palavra inglesa web e log, certo? Essa palavra aqui vai aparecer com o seguinte significado de rede de internet, que o web é internet e log a gente vai relacionar, como o nome diz, ao registro de atividade ou desempenho regular de algo. Então, é um diário online. Como a gente viu agora, o diário de Anne Frank, né, a estrutura também do blog é parecido com a do diário. Só que o diário escrito é uma coisa e blog já é outra coisa. Nós vimos também que a estrutura é parecida, mas só que a gente pode acrescentar muita coisa no blog. Pode ser uma música, pode ser um link de um filme do YouTube, ou um vídeo, a pessoa que escolhe como deve fazer. Nós temos também, dentro desse conteúdo, que é relacionado a blog, como eu já disse a vocês, o Tumblr. Só que o Tumblr ele é usado também, certo? Mas é mais para uma galerinha mais jovem, que meninos pensam muito e terminam fazendo muito assim observação da vida, ok? E faz com que esses pensamentos sejam assim bem expressos de forma pública. Então, nós temos aí essa questão do diário e do blog, e do Tumblr. Só que o Tumblr eu não vou pedir nas avaliações, viu? Nós vamos só ver essa questão de blog, Tumblr, funções da linguagem e elementos da comunicação. Nós temos a questão do próximo conteúdo, certo? Que é o modelo do blog aqui, que eu ainda tenho que mostrar para vocês. O blog tem, como eu já disse, né? Você pode ser de qualquer assunto
e ele tem foto, imagem, vídeo, som, tudo isso é dentro daquele diário online, certo? Ele é um diário para registrar. Vamos agora para o próximo conteúdo, que é o currículo vitae, que é carreira da vida, trajetória da vida, certo? É o que nós temos como, assim, é um tipo de texto, é um gênero textual, que você vai expressar ali toda a sua qualificação profissional. Quando a pessoa vai arrumar um emprego, a pessoa vai pegar e fazer o currículo, certo? Esse currículo, ele vai mostrar o quanto você está qualificado. Então, sim, lembrar de uma coisa, tem muita gente que pronuncia currículo vitae, não é currículo vitae. Como é uma palavra latina, essa expressão AE termina pronunciada como E, tá? É currículo vitae. Então, nós temos aí aqui o currículo vitae, do latim trajetória da vida, também abreviado por CV, ou apenas currículo, em português, certo? É um documento do tipo histórico, que relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa. Como forma de demonstrar suas habilidades e competências, de modo geral, ele tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para o empregador, podendo também ser usado como instrumento em apoio às situações acadêmicas. Existe o currículo Lattes, certo? O currículo Lattes, ele vai mostrar, é um currículo online, que ele vai mostrar todas as suas qualificações para quando você for fazer um concurso ou for querer fazer o mestrado, doutorado, uma especialização, e alguém pedir o currículo Lattes, aí você vai lá, imprime ou passar o link do currículo Lattes, viu? O currículo vitae é uma síntese de aptidões e qualificações no qual o candidato a alguma vaga de emprego descreve, certo? Descreve dados pessoais para contato, formação acadêmica e experiência profissional. Muitas empresas ainda usam como forma de currículo, certo? Como forma de currículo, e ele às vezes tem formulários para se preencher, né? Formulários já pré-prontos, outros são digitados, certo? E a pessoa apresenta lá o currículo, que ele é a primeira fase de admissão de uma instituição, certo? Depois vai vir a entrevista e provas de conhecimento ou provas de título, certo? A gente, quando faz um concurso público, não precisa de mostrar currículo, essas coisas não. Tem só mostrar a comprovação que você está habilitado lá, já deu aula, ou trabalhou naquela área. Mas quando você vai para uma empresa privada, você tem que passar por uma entrevista, passar por prova de conhecimento, redação, descritiva, narrativa, do jeito que eu falei para vocês da outra vez, certo? Então, esse aqui. O que é que eu tenho no currículo? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu tenho como currículo. Só um minutinho. Currículo. Certo? Aí eu vou interromper rapidinho aqui, eu vou responder a sua pergunta, viu? Ai, meu Deus, posso aquela proposta de redação falando da água. É para falar sobre o quê? Sobre a questão da falta de água, da poluição. Aí você vai falando sobre isso. Aqui um exemplo de um currículo, certo? No currículo, você tem que colocar seus dados pessoais, nome, estado civil, data de nascimento, endereço e tal. A formação escolar, ó, tem que colocar a formação escolar, ó, dados pessoais. Não pode colocar número de nenhum documento. A formação escolar, outros cursos e experiências, certo? Local, data, qual o nome do curso, o local que fez o curso e a data que fez o curso. Então, um currículo básico assim.
você vai ter que fazer, faz com dados pessoais, sua formação escolar, no caso vocês, concluindo ou cursando o ensino médio no Instituto Ratifica, no ano de 2020. Aí, outros cursos, se você tem curso de informática, qualquer outro curso, você tem que colocar aqui o nome do curso, onde fez o curso e a data do curso. Então, nós temos essa questão do currículo. Voltando aqui para nosso slide, então, nós temos essa questão do currículo, certo? E o ofício eu vou deixar para a próxima aula, que não vai dar tempo, porque eu tenho que falar dele bem detalhado. Mas o ofício, deixa eu ver quantos minutos tem, 7, dá tempo. Olha, o ofício, de uma forma básica, que eu vou revisar ele na aula que vem, ele vai ser uma comunicação, uma correspondência interna e externa, que é trocada entre autoridades. Só quem pode fazer um ofício ou uma instituição privada ou uma instituição pública. Por exemplo, eu e você, como cidadão, a gente não pode fazer um ofício. A gente pode fazer um abaixo-assinado, a gente pode fazer outra forma de reivindicar alguma coisa ou de pedir alguma coisa. Mas o ofício é só para instituições, e só quem pode fazer é uma instituição. Por exemplo, a igreja, ela manda ofício para a prefeitura manda ofício para o Estado, que são instituições, né? O Estado manda ofício para uma escola manda ofício para a polícia, para a parte da polícia. Então, é uma troca de correspondência entre essas instituições, certo? Aí ele tem toda uma estrutura que eu vou falar na aula que vem. A redação de hoje, ela vai ter como tema, tem muita coisa para eu falar para vocês, aí eu vou deixar para falar a aula é muito curta, eu não quero passar, eu não quero perder muita coisa, não. Então, o modelo de ofício é esse aqui. Aí eu vou explicar ele bem direitinho, certo? Aí, nossa proposta de redação. Eu vou já para a proposta de redação. O ofício eu vou deixar para a aula que vem. Vai ser o primeiro conteúdo. Olha, o tabagismo no século XXI. Tabagismo é relacionado a quem faz ou usa algum produto de tabaco ou também a questão do cigarro. Hoje pegaram e inventaram de limpar a rua, essa prefeitura foi, viu? Aí por isso que está essa barulho. Eles estão limpando o mato da rua que passou esses 4 anos sem mato, sem limpar. Olha, alguns dados importantes que você pode usar na sua argumentação. Aí eu pergunto para vocês aqui, o cigarro, o tabagismo, ele é prejudicial ou ele é benéfico ao ser humano? Hein, Davidson? Davidson? Pô, professor. E aí, prejudicial? Muito bem, Paulo Maures. O cigarro é prejudicial ou é benéfico para a saúde? Depende do caso. Se for para uso medicinal, provavelmente é bom, mas se for para usar e viciar só nisso, acaba prejudiciando. Olha, mas olha, aqui não é a questão da maconha, não. Aqui é cigarro, tabaco, esse aí que vende com filtro e tal, que a pessoa pega e fuma e fica fumando na cara da gente e tudo mais. Eu já estou logo dizendo que eu sou contra, viu? Você acha que cigarro ele é prejudicial ou ele tem alguma coisa que é boa? Professor, isso é prejudicial. Né? Eu tenho uma tia que fumava. Se danou nisso aí. Aí, olha, muito bem, Lucas. Aí nós temos essa questão, mas quando a gente for tocar na questão da maconha, que é mais à frente, aí aqui não vai envolver a maconha, não, certo? Porque a maconha tem a parte da medicina que aprova tal, e a gente vai tocar nesse assunto depois. Essa aqui é uma droga lícita, certo? Ela
ela tem muitas substâncias, 4.700 substâncias tóxicas, que vai desde veneno para rato, para um monte de coisa, aí prejudica, dá câncer no pulmão, a pessoa fica com os dentes amarelos, fica com um aspecto feio, né? Fica com aquele fedor de cigarro. Então, olha, nós temos alguns dados aqui, certo? Em 2009, 24% das crianças e adolescentes experimentaram cigarro, enquanto em 2015 eram 19%, certo? Então, nós vamos ver que há uma diminuição das pessoas que usam cigarro. Todos os anos, 7 milhões de pessoas morrem por causa do tabagismo, certo? Por causa de câncer, tudo relacionado ao tabagismo. 428 pessoas morrem por dia devido à dependência da nicotina no Brasil. Já 80% dos fumantes começam a fumar antes dos 18 anos. Aqui tem alguém que fuma nessa sala? Pode confessar seus pecados. Não vai sair daqui não, viu? Mas lembrar que está sendo gravado. Se você quiser, é melhor falar no chat, viu? Mas assim, é uma opção da pessoa, né? Querer fumar, certo? Davidson. Eu não, sai dessa, professor. E tá certo. Aí, ó, beleza, Vitor. Aí, assim, é uma opção da pessoa, certo? Passa na televisão, nos filmes, tinha muita influência na televisão nos anos 80, 90, aí foi diminuindo com a questão das leis. Aí, olha, ele causa efeito no cérebro, efeitos na boca, a nicotina, ela é bem prejudicial. Ah, tá certo, ok. Aí tem a natalidade, tem a questão, ela afeta o feto, certo? E as mortes por cigarro são muitas. Então, tem essa questão, viu? Aí, olha, como eu já disse para vocês, essa linha do tempo é bem importante. Ó. Esse gráfico aqui, o Brasil, ele tem leis antitabagistas, certo? Elas foram criadas a partir de 1989 e com muitos impostos, com a proibição de propagandas de cigarro na televisão, que tinha antigamente, hoje não tem. Aí, olha só, que de 1989 até 2000 e alguma coisa aqui 2009 está caindo muito a questão dos fumantes. Aí eles diziam, não, aí você não pode fumar em certos ambientes, certo? Ok? Em certos ambientes. E os fumantes no mundo, o Brasil, ele tem mais ou menos 30 milhões a 35 milhões, 30 a 25 em diante, até uns 30 milhões de pessoas fumantes. Isso inclui homens e mulheres. Aí, olha, o que é que ele causa? Câncer de pulmão, acidente vascular cerebral, AVC, pneumonia, infarto e etc. Nós sabemos que existe uma solução. Que seria a solução? Palestra em escolas, certo? Junto ao Ministério da Educação fazer um programa grande para que diminua ainda mais a quantidade de fumo, certo? E eu só tenho 1 minuto, aí eu espero que eu tenha passado um pouco assim do que a gente viu, né? Blog, diário, funções da linguagem, e a gente vai revisar essa aula mais vezes até terminar. Essa proposta, eu acho ela muito importante. Eu já deixei